Meus irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus para todos. Aos irmãos que estão em casa, extensiva, a nossa saudação na paz do Senhor. Vamos orar, queridos, em pé. Vamos iniciar este culto, orando a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças ao Teu grande nome. Te agradecemos, meu Senhor, por podermos viver mais um dia na Tua presença. Graças eu te dou, meu Senhor. Tua presença tem nos cercado, nos protegido. Senhor, muito obrigado pela provisão espiritual, pela provisão material. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças pela poderosa salvação das nossas almas. Pelo privilégio nessa noite, Senhor, podemos chegar ao santuário. Viemos cultuar ao Senhor, viemos adorar ao Senhor. Viemos meditar, meu Senhor, na Tua palavra, que é viva, é poderosa, é eficaz, é penetrante, é como uma espada de dois gumes. Senhor, fala conosco nesta noite, e que possamos sair daqui, Senhor, saiamos daqui, da Tua casa, edificados, consolados, alimentados e exortados por Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, queridos. Meus irmãos aqui no púlpito, Deus abençoe a todos. Irmão Adriano, cante um hino com a igreja. Canta um hino. Glória a Deus. Feliz em poder cultuar ao Senhor com os irmãos hoje, mais uma vez, pela oportunidade que Deus nos dá por sua bondade e por sua grande misericórdia. Vamos aproveitar, irmãos, ao ensejo e vamos contribuir com os dízimos e ofertas para a manutenção da obra da casa do Senhor. Fiquem à vontade para sentar onde vocês quiserem, todavia, há lugar aqui na frente, tá bom? Há lugar aqui na frente. Da mesma forma, espaçado como nós estamos. Deixa eu ver. À vontade, querido, à vontade. Glória a Deus. Pronto. A paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos louvar o número de 107. 107. Firme nas promessas. Glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor. Todos acharam? Vamos louvar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim.
plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Louvado seja Deus. Deus abençoe aos irmãos que têm contribuído, cooperado, com amor, com carinho, semeado na obra do Senhor. Deus abençoe e recompense a cada um dos irmãos. Eu vos convido para ficar em pé, irmão. Glória a Deus. Temos irmãos visitantes entre nós. Temos nessa fileira aqui atrás da irmã Ana Cláudia. O senhor, irmão, aqui nessa fileira. Aqui, ó. Isso, muito bem. Qual é o seu nome, irmão? Irmão José Costa, congrega onde, santo? Muito bem. Secretário da igreja, irmão Cláudio, irmão presbítero. Muito bem. Lá atrás, irmão, isso. Irmão Antônio, congrega onde, irmão Antônio? São Bernardo do Campo. Muito bem, irmão Antônio. Que maravilha. Muito bem. Irmão José Costa da Silva. A esposa está aí, irmão? Não está, né? Muito bem. Irmão é presbítero da igreja, irmão José Costa. E vem com a sua carta de recomendação, lá de José Bonifácio. É isso mesmo, irmão? Muito bem. Deus abençoe. Vamos cumprimentar os nossos dois irmãos com bem-vindos. São bem-vindos? Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado pelo privilégio de poder congregar com vocês nessa noite, viu? Presbítero da igreja, irmão José Costa, irmão Antônio, lá da nossa igreja em São Bernardo do Campo. Que maravilha. Deus abençoe. Ficamos honrados e felizes com a presença dos irmãos. Queridos, vamos orar ao Senhor. Quantos irmãos precisam da intercessão e da oração da Igreja de Deus? Eu preciso, meu lar precisa, nós precisamos. A propósito, hoje é aniversário da irmã Hilda, né? Hoje é aniversário da irmã Hilda. Vamos orar pela irmã Hilda. O irmão Paulinho e a irmã Maria também estão dizendo que precisam, estão pedindo oração. Estamos vendo aqui, queridos, estamos vendo, viu? Ótimo. Os nossos irmãos que estão em casa, estão online, cultuando a Deus. Ninguém assiste culto, irmão. Nós participamos do culto, cultuamos ao Senhor. Isso é o importante. Vamos orar pela família, crendo que Jesus pode curar, pode dar vida, pode dar saúde.
Irmã Wanda? Muito bem, vamos orar, irmão. Vamos apresentar ao Senhor os nossos irmãos e famílias também que ainda estão passando por este momento complicado e difícil. Vamos orar e interceder ao Senhor. Curve a sua cabeça. Nosso Deus, Tu és o Senhor, o Deus único, o Deus todo-poderoso. Senhor, a Tua palavra, ela nos diz que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que dá saúde. Nós intercedemos por nossos irmãos, meu Senhor, neste momento, pedindo, meu Senhor, que o Senhor os visite, estejam eles em hospitais, Senhor, em UTIs, em quartos, em hospitais de campanha. Senhor, visita, estejam em casa, Senhor, que a Tua boa mão que está estendida, toque neste momento, Senhor, dando saúde, repreendendo, Senhor, seja qual mal for, seja através deste vírus, ou seja, meu Senhor, o que está neste momento flagelando, meu Senhor, o corpo, Senhor, e também muitas vezes a alma, a mente, meu Senhor, as emoções dos Teus filhos. Senhor, visita cada lar, visita cada família, a nossa nação, meu Senhor, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia, meu Senhor, dos muitos pais e mães de família, filhos. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, os Teus ouvidos não estão inflamados para não poder ouvir. Senhor, então, nós suplicamos em nome de Jesus, atenda as orações. Veja esses pedidos que foram feitos, Senhor, e tem misericórdia. Oramos também, Senhor, por nossa irmã Hilda. Senhor, ela está completando mais um ano de vida. Que a Tua graça, a Tua paz, a saúde, o fortalecimento, meu Senhor, esteja sobre a vida da Tua serva, e sobre cada lar e cada família. Senhor, neste momento, nós iremos ministrar a Tua palavra. Preciso, Senhor, mais uma vez, da Tua graça, da Tua unção, da sabedoria, da capacidade, da inteligência. Preciso, meu Senhor, que o Teu Espírito nos conduza mais uma vez pelos terrenos planos da revelação da Tua palavra, da aplicação da Tua poderosa palavra para as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para, como disse o Teu servo Davi, aprender no santuário do Senhor. Então, que nada nos impeça, Senhor, os Seus filhos que estão em casa, também, meu Senhor, de cultuarem a Ti neste momento, e que a Tua presença, Senhor, nos envolva de tal forma que possamos nos alegrar na Tua presença e por Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Abram as vossas Bíblias. O Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Will, tire o som do computador, está saindo aqui. Cada vez que clica, ou não sei, está saindo o somzinho dele. Glória a Jesus. Vamos nos alegrar em Deus, irmão. Estamos vivos, louvado seja Deus. Estamos vivos. E a Bíblia diz que os vivos louvam ao Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, narra, capítulo 13, dos versos 6 ao verso 9. Vamos ler juntos? Versos 6, 7, 8 e 9, 4 versos. E depois meditaremos. Esta é a parábola da figueira estéril. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta! Porque ocupa a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe:
Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, senão depois a mandarás cortar. Amém. Repita a expressão, deixa este ano. Mais uma vez, diga, deixa a este ano. Amém, queridos. Tomai assento, vamos meditar neste texto com a ajuda do Espírito de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que este texto é uma parábola. Parábola é uma ilustração de coisas materiais para ensinar verdades espirituais. Portanto, quando o Senhor Jesus usa parábolas, ele o faz com o intuito de ensinar verdades espirituais. Parábolas são ilustrações, usando coisas materiais para falar ou ensinar verdades espirituais. Isto é, uma parábola. Jesus usou muitas parábolas para ensinar verdades espirituais. O texto nos fala a respeito de uma figueira. Diga assim, uma figueira. Hoje é culto de ensino. Nós vamos aprender juntos. Vamos interagir. O texto nos fala de uma figueira, a respeito de uma figueira. Figueira esta que diz o texto, fique com a Bíblia aberta. Figueira esta que estava plantada num lugar muito bom, num lugar próprio, propício para dar fruto. Ela estava plantada no meio de uma vinha. Diga assim, plantada no meio de uma vinha. Ou seja, esta figueira estava num local adequado, propício para frutificar. Outro sim, era uma figueira particular, algo que o cultivador quis ter, porque a expressão, ele diz assim, a expressão bíblica é, um certo homem tinha uma figueira. Esta expressão tinha indica propriedade, era de propriedade deste homem, deste cultivador, esta figueira. Então, era particular, algo que ele quis ter e investiu para isto. Portanto, houve uma escolha do dono. Este cultivador, ele quis ter uma figueira plantada em sua vinha. Geralmente, irmãos, uma figueira, conforme se depreende, se sabe, ela leva um ano e pouco para produzir. Porém, a figueira aqui do texto já estava no terreno há 3 anos, está aí no versículo 7. 3 anos sem produzir nada. Ora, se uma figueira geralmente ela produz em um ano e meio, esta figueira aqui, de que o texto está falando, estava há 3 anos ocupando lugar naquela vinha. E esta questão de não produzir nada incomodou, desagradou o Senhor, desagradou o dono da vinha, ou o dono da figueira. Eu quero, irmão, com a ajuda do Espírito do Senhor, tirar algumas lições aqui para nós nessa noite. Primeira, nós somos comparados a árvores, sim ou não? Sim ou não? Somos. Os crentes, os servos de Deus, nós somos comparados a árvores. Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o texto diz, pois será como uma árvore
Não é somente neste texto que a Bíblia compara uma pessoa, um homem, de forma genérica, compara a uma árvore. Mas o texto do Salmo diz, pois será este homem como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ou junto à corrente das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O texto segue dizendo, não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a palha, como a moinha que o vento espalha. Mas a expressão que me chama a atenção é esta, pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas. Isso me remeteu ao texto que nós estamos focando aqui, porque diz que esta figueira estava plantada num lugar propício para frutificar. Assim como esta árvore, né, estava plantada, ou se compara um homem que teme a Deus, a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, um lugar propício para produzir. Irmãos, olhem para cá. Irmãos que estão em casa, Deus investiu em nós. Assim como aquele vinhateiro ou aquele dono daquela figueira, ele investiu para ter não somente a vinha, mas aquela figueira no meio da vinha, esperando que ela desse frutos. Deus também, se nos compara como árvore, e como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, o Senhor, Ele investiu em nós. Olhe para cá, Deus investiu em você. Deus investiu em nós. O que, pastor? Deus investiu em nós a sua graça. Deus investiu em nós o seu Espírito Santo. Deus investiu em nós os seus dons espirituais. Deus investiu em nós inteligência, sabedoria. Deus investiu em nós. E investindo em nós, Deus nos plantou. Nos plantou onde? A Bíblia diz, a Bíblia ensina que Deus nos plantou na sua casa. Davi disse assim, sou como uma oliveira verde plantado na casa de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Deus nos plantou na sua casa. Nós passamos a fazer parte de um projeto de Deus. Que projeto? Qual projeto de Deus? Investindo em nós, nos plantando na sua casa. Qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é que nós produzamos. O projeto de Deus é que demos fruto. Ninguém investe em algo, irmão, para não dar nada. Só um nécio. Ninguém investe em algo que não tenha retorno, irmãos. Ora, se Deus é a própria sabedoria e nos chamou e nos compara como árvores de justiça, é óbvio que Ele investiu em nós. Investindo em nós, Ele nos plantou, ou seja, nos colocou num terreno fértil, num terreno propício para que nós possamos produzir fruto, possamos dar frutos. O lugar é propício, o lugar é adequado para se frutificar, né? Plantados em uma vinha, vinha que simboliza a igreja. Olhe para cá, irmão, olhe, perceba e entenda onde nós estamos plantados. Dê glória a Deus, porque nós estamos plantados na casa de Deus. Fazemos parte de um investimento de Deus. Eu sou um investimento de Deus, você é um investimento de Deus, a sua família é um investimento de Deus. Deus investiu em nós. Eu volto a dizer para que nós nos alegremos e demos glória a Deus. Deus investiu graça em nós. Deus investiu o seu Espírito Santo em nós. Deus investiu dons espirituais em nós. Deus investiu em nós inteligência e capacidade. É por isso que Paulo diz, não que possamos alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz. Projeto de Deus para a minha vida, projeto de Deus para você, que é uma árvore, dar fruto. Dar fruto. O lugar é propício, irmão. É a igreja de Deus. Gente, lugar é propício, é a igreja de Deus. Nós estamos no lugar próprio para dar fruto.
E dando fruto aqui, nós vamos dar fruto em casa, vamos dar fruto na faculdade, lá na empresa, no comércio, onde nós estivermos. Onde nós estivermos. E o Senhor, Ele conhece o tempo da frutificação. Ora, Ele conhecia o tempo da frutificação da figueira. Porque note que aí no texto ele diz, eu venho aqui há 3 anos. Ele plantou a figueira, ele esperou o tempo certo para dar fruto, não deu fruto a figueira. No 2º ano, ele foi buscar fruto na figueira, que estava plantada no local adequado, sendo regada, sendo cuidada com amor. Ele foi no 2º ano buscar fruto e não encontrou. E ele foi no 3º ano buscar fruto e não encontrou. Imagine, irmão, é óbvio que eu e você, nós ficaríamos pensativos, como esse homem, irmão Fidelis. Ele diz assim, olha, ele diz para o cuidador, o dono falando com o cuidador. Aqui, irmão, há uma alegoria, é Deus conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vinhateiro, o dono da vinha, o dono da figueira é Deus, mas o cuidador é o Espírito Santo. Então imagine aí, o dono da vinha conversando com o vinhateiro. Eis que venho aqui há 3 anos e não encontro fruto nesta figueira. A palavra que cabe nesse momento é o seguinte, irmãos, assim como o dono da figueira conhecia o tempo dela dar fruto, o Senhor conhece a mim, conhece a você, e Ele nos dá condições para dar frutos. Nós temos tudo, irmãos, para dar frutos para Deus, tudo. Aqui, simbolicamente, falando, dentro do contexto, Jesus, Ele não avisa quando vai procurar frutos em nós, Ele não avisa. Vocês se lembram daquela figueira? A Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém, estava entrando em Jerusalém, Jesus entrou no templo, Jesus olhou o que estava acontecendo no templo, está lá no texto. Ele olhou, e depois ele disse, não vou ficar aqui, eu vou até Betânia, e foi para Betânia. No outro dia, ele pernoitou em Betânia, no outro dia, ele está saindo, e a Bíblia diz que ele teve fome. Tendo fome, ele viu uma figueira. Vendo a figueira, ele foi até ela buscar fruto. Em chegando na frente da figueira, ele olhou e não achou, a Bíblia diz que ele não achou um fruto, irmão, pastor Alcides. Olhou para a figueira e disse, na frente dos discípulos, nunca mais alguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz que a figueira secou. Os discípulos ficaram estarrecidos. Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Pense. Irmãos, simbolicamente falando, o Senhor, Ele não avisa quando vai procurar frutos em nós. Não. Todavia, quando Ele vem procurar, Ele quer frutos e não folhas. Diga assim, frutos e não folhas. O Senhor, Ele quer frutos e não folhas. Nota, irmão, eu me lembrei do livro do Gênesis. Notem que no Gênesis, Adão, ele procurou folhas, procurou cobrir-se com folhas, quando pecou e se escondeu da presença de Deus. Vocês conhecem a história. Adão procurou cobrir-se com folhas, sim ou não? Sim. Adão procurou folhas, mas Jesus, o último Adão, ele não se contenta com folhas, não, porque folhas aqui é propaganda enganosa, propaganda enganosa. Olhe para cá, irmão, irmã, nós não podemos ser uma propaganda enganosa diante de Deus. Nós não podemos ser uma propaganda enganosa diante do Senhor. Folhas, propaganda enganosa. Folhas é aparência. E Deus não se impressiona com aparência. Jesus disse para o anjo da igreja de Sardes, ou Sardo, o Senhor disse assim, você tem nome de que está vivo, aparência. Você tem nome de que está vivo, mas você está morto.
Ou seja, o Senhor estava dizendo para o anjo da igreja de Sardo que ele era um defunto bem maquiado. Eu já disse isso aqui. Aparência. Deus não se impressiona com aparência, porque Ele nos conhece. O Senhor quer de nós frutos e não folhas. Ele investiu em nós. Eu estou falando, irmão, nós. O Senhor que investiu em nós, Ele não quer folhas, Ele não quer aparência. Ele quer frutos. O Senhor quer de nós frutos e não folhas. O Senhor quer de nós vida e não palavras. O Senhor quer de nós compromisso e não promessas. O Senhor quer de nós ação e não teorias. Deu para entender, santo? Frutos. Frutos. Deus não está preocupado com o que temos. O Senhor, Ele está, entre aspas, preocupado com o que somos em Cristo Jesus. O que temos apresentado ao Senhor, irmãos? Folhas ou frutos? Frutos ou folhas? Na parábola, o dono da figueira chegou a cogitar cortar a figueira. Está aí no texto. Olha aí o versículo 8. Versículo 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta! Porque ocupa ainda a terra inutilmente. O dono, o proprietário da figueira, ele cogitou em cortá-la, em cortar a figueira. Porque ele disse: está ocupando terreno inutilmente. Me lembrei que o texto sagrado, irmãos, diz assim, que o machado está posto à raiz da árvore que não frutifica. Se nós estamos frutificando, não temos que temer a poda ou o machado. Mas se nós não estivermos frutificando, sim, aí nós devemos temer a poda. Aquela figueira quase foi cortada. Só não foi cortada por intervenção do cuidador da vinha, que não era o proprietário, era o cuidador da vinha. O cuidador da vinha disse: Senhor, deixa este ano, essa expressão ficou no meu coração, deixa este ano. Deixa este ano. Deixa este ano. O cuidador estava dizendo para o proprietário: dê mais uma chance, seja longânimo, eu vou escavá-la, vou estercá-la, quer dizer, vou trabalhar nesta figueira. Isso aqui é o Espírito Santo, irmão, de forma simbólica falando. O Senhor não tem prazer em cortar, o Senhor tem prazer em cuidar para que nós demos frutos. E aí entra a intervenção do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos ajuda a orar, nos ajuda nas nossas fraquezas, intercede com gemidos inexprimíveis. Olha a intercessão aqui: deixa este ano, deixa mais um pouco, deixa ficar este ano. Eu vou escavá-la, vou estercá-la, vou trabalhar nesta figueira. Glória ao nome do Senhor. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Pandemia e outras situações não são desculpas para não produzirmos frutos para Deus. Há pessoas que ainda não entenderam isto. Não há desculpa diante de Deus, nem pandemia, para não produzirmos frutos diante do Senhor. Não há desculpas. Por quê, pastor? Porque Ele investiu em nós. O maior investimento de Deus nas nossas vidas foi a vida do seu Filho, que Ele mandou morrer por nós. Esse foi o maior investimento, isso já bastava, irmão, para que nós produzamos frutos. Ele quer frutos. Diga assim: Ele quer frutos. Diga: Ele quer frutos.
e não folhas. Irmãos, Deus é longânimo. E agora pensemos aqui na nossa situação. Deus é longânimo. Temos um ano aí pela frente. Mas a pergunta é, o que vamos produzir? Frutos ou folhas? Frutos ou folhas? Frutos alimentam, irmão Isaías. O fruto alimenta. O fruto nutre. Hoje nós entendemos muito melhor essa questão, né? Tem gente que não para de postar, olha, coma banana, porque a banana tem vitamina essa e essa. Olha, coma kiwi, porque o kiwi aumenta. Olha, coma gengibre, porque o gengibre trabalha a imunidade. Então, hoje parece que a gente está meio expert nessas situações aí. Mas veja só, fruto alimenta, fruto nutre, fruto fortalece. Folhas, folhas embelezam. Folhas até fazem sombra. Mas eu pergunto para os irmãos, então o que é mais consistente? Frutos ou folhas? O que é mais objetivo? Frutos ou folhas? Deus quer de nós frutos, gente. Deus quer de mim fruto. Deus quer de nós frutos e não folhas. Em João capítulo 15, abra aí a sua Bíblia. João, o Evangelho, segundo João, capítulo 15. O Senhor falando a respeito de dar fruto. Eu vou citar alguns versos. Começo com o verso 1 do capítulo 15. Olha só como é que o Senhor quer que nós frutifiquemos. No verso 1, Jesus fala de mais fruto. Está aí no verso 1? Mais fruto, repita a expressão, diga, mais fruto. Para Deus, Deus sempre pensa em mais fruto. Mais fruto. No verso 5, Jesus fala assim, muito fruto. Olha, parece que está aumentando. O Senhor, ele fala no verso 1, mais fruto. No verso 5, muito fruto. No verso 8, muito fruto. E no verso 16, ele fala sobre frutos permanentes. Repita a expressão, mais fruto, muito fruto, frutos permanentes. Frutos que permaneçam. Não é? Mas que tipo de frutos, irmãos, nós devemos produzir? Que tipo de fruto o Senhor quer de nós? Você já parou para pensar? Bom, nós sabemos pelo texto sagrado, pela palavra do Senhor, que Ele quer de nós frutos. Ele quer muitos frutos. Ele quer frutos permanentes. Ele quer mais frutos. Mas que tipo de fruto o Senhor quer de nós? Mateus capítulo 3 e verso 8. Mateus capítulo 3, verso 8. Jesus disse assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vou repetir o texto. Que tipo de fruto o Senhor quer de nós? Frutos dignos de arrependimento. Por quê, pastor? Porque arrependimento atrai a misericórdia de Deus, irmão. Dá para entender isso? Estão prestando atenção? Arrependimento atrai a misericórdia de Deus. Quando o cristão bate o seu joelho no chão arrependido, quando um pecador se arrepende, a misericórdia de Deus age, a graça cobre esta pessoa. Por isso o Senhor, ele é bem claro, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque arrependimento atrai a misericórdia de Deus. Arrependimento traz restauração. Pedro arrependeu-se, Judas sentiu remorso. O arrependimento produz vida, o remorso produz morte. Pedro foi restaurado porque arrependeu-se. Arrependeu-se novamente, recebeu vida de Jesus. Arrependimento. Arrependimento traz mudança. Preste atenção nisso aqui, irmão. É importante nós gravarmos. O arrependimento, quando a pessoa fala assim, verdadeiramente eu estou arrependida,
arrependimento traz mudança. Quem está arrependido muda. Diga isso para nós gravarmos. Diga assim, o arrependido muda. Muda de verdade. Se alguém disse, estou arrependido, mas continua fazendo a mesma coisa, não se arrependeu. Não se arrependeu. Se convenceu, mas não se arrependeu. Porque arrependimento traz mudança. Nunca mais Pedro negou a Jesus. Diz a história eclesiástica narrada por Eusébio, bispo de Cesareia, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas ele nunca mais negou a Jesus. Arrependeu-se. O arrependimento traz mudança. Quando não há mudança, não houve arrependimento. Outra coisa, irmão, arrependimento traz avivamento. Todas as vezes que o povo de Israel, exortado pelo Senhor, entrou pelo caminho do arrependimento, a nação experimentou um avivamento. Sabe por que a igreja brasileira não experimenta avivamento? Experimenta muito movimento, mas não experimenta avivamento? Não experimenta avivamento porque não há arrependimento. Onde não há arrependimento, não há avivamento. As pessoas continuam aquém. Onde não existe arrependimento, não há avivamento. É o arrependimento que gera avivamento. Em Mateus 3:8, a palavra diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olhe para cá, irmão, todos os dias, eu e você precisamos nos arrepender. Todos os dias, de verdade. Oxalá que a igreja brasileira se arrependesse mesmo de ter criado alguns ídolos, de ter se distanciado do Senhor. Mas ainda há 7.000, irmãos, sempre haverá 7.000, que nunca pararam de orar e que se mantêm arrependidos diuturnamente, diariamente diante de Deus. O arrependimento é um caminho aberto para a presença de Deus, arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 10, a parte B. Outro fruto que nós devemos produzir. O texto sagrado diz assim: toda árvore, pois, que não produz fruto bom, repita a expressão, fruto bom. Diga, fruto bom. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Que tipo de fruto, pastor, eu preciso produzir? Primeiro, fruto digno de arrependimento. Arrependimento. Segundo, fruto bom. Jesus disse assim: pelo fruto se conhece a árvore, pelo fruto. Se o Senhor fala sobre frutos bons, é porque existem frutos ruins. Frutos maus. Jeremias capítulo 24, vamos a esse texto? Jeremias capítulo 24, versos, inicialmente o verso 1 e o verso 2. Jeremias capítulo 24. A partir do verso 1, eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Nós vamos falar sobre o fruto bom e o fruto ruim. Que tipo de fruto eu devo produzir? Jesus diz em Mateus 3:10, parte B, produzam fruto bom. Jeremias diz o seguinte: e fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. O que é que o Senhor me fez ver? O Jeremias disse assim: o Senhor me fez ver um cesto que tinha figos muito bons, como figos temporãos. Mas o outro cesto tinha figos
figos muito maus, figos tão maus que não se podiam comer de maus que eram. Que tipo de fruto nós precisamos produzir, irmão? Fruto bom. Crente não foi chamado para produzir frutos ruins. E já adiantando, se tem alguém ainda perdido aí, irmão, quando nós falamos sobre frutos, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de obras. Nós vamos falar aqui na frente. Mas, pastor, que tipo de fruto eu devo produzir? Diga assim, o fruto do arrependimento e o fruto bom. Olha, irmão, eu quero te abençoar com essa palavra de Deus. Que em 2021, que nós estamos começando, estamos no segundo mês, nós produzamos frutos. Frutos bons. Glória a Deus. Frutos bons. Frutos bons. Vamos continuar produzindo frutos bons. Frutos bons. O Senhor quer de nós frutos bons. Ações que o glorifiquem. O que são frutos bons? Ações que glorifiquem a Deus. Ações que tragam edificação. Ações que gerem luz nas trevas. Frutos são ações. Ações. Ações que glorificam ao Senhor. Ações que edifiquem vidas. Sejam elas crentes ou não, mas edifiquem vidas. Ações que gerem luz nas trevas. A luz só brilha no meio das trevas. Então não reclame do ambiente onde o Senhor te pôs. É lá que Deus vai te abençoar e você vai produzir fruto. Porque a luz, ela brilha no meio das trevas mesmo. No meio das trevas. Lucas capítulo 8, verso 14. Que tipo de fruto eu devo produzir? Lucas 8 e 14. Aí fala sobre frutos perfeitos ou frutos com perfeição. Irmãos, ninguém quer para si fruto amassado, sim ou não? Vocês costumam ir no sacolão? Na feira? Isso. Você vai lá na feira e você escolhe justamente aquele tomate que está amassado. É isso? Aquele abacaxi que está meio amassado, com um pouquinho de ferrugem. É esse tipo de fruto que nós escolhemos para levar para a nossa casa? Não, não. O que o texto está falando aqui, Lucas capítulo 8, verso 14, o Senhor fala de frutos perfeitos. Frutos com perfeição. Porque ninguém quer para si fruto amassado. Fruto com bigato. Quem sabe o que é bigato? Pensei que era... Falei, vou falar essa palavra, o pessoal vai rir, pastor Alcides. Né? Eu duvido que alguém nunca tenha comido uma goiaba com bigato. Duvido. Nem que foi por erro. Assim, peguei, comi, depois eu vi o bichinho estava lá. Mas o fruto tipo exportação, preste atenção nisso, o fruto tipo exportação, ele não vai para outro país com bigato. Porque lá vai ser reprovado. Não passa, pastor. Não passa. Ninguém quer para si, irmão, aquele fruto chamado xepa. Quem aqui sabe o que é xepa? Só a Evelyn. É o fruto de final de feira, irmão. Ninguém quer. Há pessoas que vão. Estou falando aqui, irmão. Veja, nós estamos falando de frutos bons, tá certo? Olha a comparação aqui. Ninguém quer para si um fruto amassado, com bigato, meio podre. Deus também não quer, irmão. Deus não quer a xepa. Deus não quer o resto. Deus não quer o estragado. Deus não quer o depois. Deus não quer um fruto imperfeito. Deus quer um fruto perfeito. Deus quer um fruto que nós frutifiquemos, demos fruto com qualidade. Isso aqui também fala de caráter, fala de bom procedimento, fala de bom testemunho. Isso é fruto bom. Quando aí eu vou servir ao Senhor. Deus não quer o depois.
Deus não quer o fim da vida. Deus quer o agora. Deus quer que nós produzamos fruto agora. Com pandemia ou sem pandemia, Deus quer fruto, irmão. Deus quer fruto. Eu vou usar uma expressão aqui que eu não costumo usar, mas eu vou usar ela aqui agora. Você topa produzir fruto para Deus? Fruto bom? Está interessado, irmão, ou não? Fruto bom? O depois, não. O resto, Deus não quer resto. Deus não quer resto. Deus não deu o resto para nós. Para nós o Senhor deu o melhor. O seu único filho, que estava sentado à sua mão direita e que voltou e continua sentado à mão direita de Deus. Mas ele deu o melhor. E por que nós daríamos o resto para Deus? A xepa do nosso tempo de 24 horas. Quando não omitimos, negligenciamos o fruto. Veja, um alerta da palavra. O Senhor, Ele não avisa. Olha, Marcos, mês que vem vou procurar fruto na tua vida. Ele não avisa, não. Não avisa, não, irmão Fidelis. Mas Ele desce para procurar fruto, sim. Ele desce porque Ele investiu em você, investiu em mim. Os irmãos estão entendendo? Fruto com qualidade. Bom testemunho. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, verso 2. Mais um tipo de fruto. Romanos 6, 22. Amo a palavra do Senhor, irmão. Que tipo de fruto, pastor, eu devo produzir? Romanos 6, 22, a Bíblia diz assim: tendes o vosso fruto para a santificação. Diga assim, o fruto da santificação. Em alguns lugares, irmãos, falar sobre santificação saiu de moda. Para Deus, não. Para a Bíblia Sagrada, não. A santificação, ela continua, irmã Cláudia, vigente. Vigindo na vida de todo aquele que quer dar fruto para Deus. Romanos 6, 22 diz: tendes o vosso fruto para a santificação. Diga assim, o fruto da santificação. Irmão, santificação é fruto a ser produzido em nós. Santificação é o caminho para quem quer um dia ver Deus. Te interessa ver Deus um dia? Glória a Jesus. Santificação é o caminho para quem quer um dia ver o Senhor face a face. A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, a Bíblia é taxativa, como um rol taxativo, ninguém verá o Senhor. Fruto da santificação nos leva a uma vida pura, irmãos. Uma vida de pureza. E a Bíblia diz que os puros, estes verão a Deus. Bem-aventurados os puros, ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que privilégio, irmão. Vamos produzir esse fruto aqui? Igreja, nós vivemos no meio de um mundo podre, irmão. De uma geração corrompida. Até onde não deveria existir corrupção, tem podridão. Até onde não deveria existir. Mas eu e você, irmão, eu e você somos desafiados pelo Senhor e pela sua santa palavra a produzir frutos de santificação, que nos leva à pureza, pureza de coração, pureza de mente, pureza de ações. Estou falando de pureza, irmão, pureza. Romanos capítulo 7, verso 4, para nós encerrarmos. Que fruto eu devo produzir, pastor? Romanos capítulo 7, verso 4 diz: a fim de que demos frutos para Deus. Diga assim, fruto para Deus. Produzir, frutificar, olhe para cá, irmão, para Deus. Para Deus. Não é fruto para as pessoas, para mostrar para as pessoas. Não, não é fruto para se autopromover. Não é fruto para aparecer, para ter holofote em cima de si. Não, é fruto para Deus. Você já pensou em frutificar para Deus? Senhor, eu canto para ti, eu prego a tua palavra sob a tua graça. É frutificar para Deus. É evangelizar?
para Deus, é fazer para Deus, é produzir frutos para Deus, a fim de que demos frutos para Deus. Tem muita gente aí dando fruto para si mesmo, fazendo grandes obras de madeira, de feno e de palha, que passando pelo fogo não sobra nada. Porque faz para se autopromover, não faz para Deus. Faz para mostrar, não faz para Deus. O texto sagrado nos diz para nós produzirmos frutos para Deus. É investir na eternidade, irmão. É produzir fruto para Deus. Produzir fruto para Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, verso 10. Que tipo de fruto eu devo produzir, pastor? Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 10. Eu gosto desse texto, fala sobre a sementeira, o Deus que nos dá semente. A Bíblia diz, e aumentará os frutos da vossa justiça. Repita a expressão, diga, frutos de justiça. Ou seja, o texto aqui está querendo ensinar ou ensinando que o Senhor fará sobressair a nossa justiça, a nossa honestidade, a nossa hombridade, a nossa verdade. Isso é fruto de justiça. Gálatas 5:22. Que tipo de fruto, pastor, eu devo produzir? Gálatas 5:22. Nós devemos abrir a porta para o Espírito de Deus produzir o fruto dele em nós. O fruto do Espírito, quais são as características do fruto do Espírito? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Nós devemos abrir a porta para que o Espírito de Deus produza esse fruto em nós. Isso é muito importante, irmão, porque o fruto, ou as características do fruto do Espírito, elas moldam o nosso caráter ao caráter de Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? É o fruto do Espírito que molda o nosso caráter ao caráter de Cristo. É o fruto do Espírito produzido em nós que molda o nosso caráter ao caráter de Cristo, que conforma o nosso caráter ao caráter de Cristo. É o fruto do Espírito em nós que é o termômetro do verdadeiro discípulo de Cristo. Não é o profetizar, não é o falar em línguas estranhas, que denota se uma pessoa é espiritual ou não. O que denota que uma pessoa é espiritual ou não é a produção das características do fruto do Espírito nesta vida, nesta pessoa. Essa pessoa ama, este crente ama. É um crente alegre? É um crente pacífico? É um crente longânimo ou é um pavio curto? Não é isso? Caridade, gozo, paz, longanimidade. É um crente benigno? Ô pastor, mas existe crente maligno? É um crente benigno? Ô irmão Isaías, eu quero tudo de bom e de bênção, de vitória, e de saúde e de graça de Deus para a vida do irmão. E eu faço para que isso aconteça. Isso é benignidade, irmão. Fruto da benignidade. Nós somos benignos uns para com os outros, a ponto de querer, olha, eu quero que o meu irmão se sobressaia, que Deus abençoe, que Deus ajude, prospere, que ele voe como uma águia. Ainda que eu permaneça no meu lugar, onde o Senhor me colocou. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade. É fruto. Eu sou bom para ti, você é bom para mim? É fruto. Caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade e fé. Fé é fruto. Característica do fruto do Espírito. Nós estamos guardando a bendita fé, irmão, em Cristo Jesus, ou estamos desistindo da fé? Por causa disso ou daquilo, ou de uma pandemia? O fruto da mansidão. Somos crentes mansos?
Não estou falando bobo e nem acomodado. Eu estou falando crente manso. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou bobo. Não, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, o descanso que vocês andam procurando. Mansidão e o domínio próprio, temperança. Nós temos produzido ou aberto a nossa vida para que o Espírito de Deus produza o fruto chamado domínio próprio, temperança em nossas vidas? Temperança, domínio próprio. Eu não fazer aquilo que eu quero fazer. Eu não falar aquilo que eu quero falar. Eu não pagar com a mesma moeda. Domínio próprio. Eu me dominar de tal forma que eu não veja aquilo que eu sei que eu não posso ver, mas eu quero ver. Domínio próprio. Hã? Características do fruto do Espírito. São essas características que conformam o nosso caráter ao caráter de Cristo. Importantíssimo, irmão, esse fruto. E por fim, Hebreus capítulo 12, verso 11. Hebreus 12, 11. Fala sobre o fruto pacífico. Olhe para cá. Não é o fruto da ira, não é o fruto da raiva, da discórdia, da inquietação, é o fruto pacífico. É o fruto que pacifica almas. É o fruto pacífico. Hebreus 12, 11. Hebreus 13, 5. A Bíblia fala sobre o fruto dos lábios. Repita essa expressão, diga assim: o fruto dos lábios. Hebreus 13 e 5 diz: o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. O que é que tem saído dos nossos lábios? O que é que a nossa língua tem falado? O que é que a nossa boca tem produzido? O que é que sai da nossa boca? Fruto dos lábios. O que sai da nossa boca precisa edificar vidas. O que a nossa língua fala deve promover a glória de Deus. Então, irmãos, eis aí os frutos que Deus quer de nós. A pergunta é: frutos ou folhas? O que é que nós vamos produzir este ano? Frutos ou folhas? Repita essa expressão: frutos ou folhas? Isso, pergunte para você mesmo: frutos ou folhas? Porque hoje você, se não sabia, descobriu como é que produz frutos. E esses são somente alguns, irmãos. São básicos, mas são vitais, essenciais, se nós quisermos frutificar, dar frutos para Deus. Os irmãos entenderam? Amém? Os irmãos em casa entenderam? Frutos ou folhas? Folhas ou frutos? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja do Senhor. Igreja, nós somos desafiados pelo Senhor a produzir frutos. Frutos que glorifiquem a Deus, ações que glorifiquem ao Senhor. Amém? Muito bem. Deus abençoe, irmão José Costa da Silva. Deus abençoe, presbítero da igreja. Daqui a pouco eu assino a sua carta, vou carimbá-la. E eu quero, pelo menos, dar um toque na sua mão assim. Tá bom, santo? Tá bom. Deus abençoe. Sexta-feira, culto de oração, irmão. Oração é vital para quem quer produzir fruto na sua vida espiritual. A partir das 7h30 estamos aqui orando. É culto de oração. A prioridade é oração. Depois aí nós ministramos uma palavra de 20, 15 minutos e vamos para as nossas casas. Os trabalhos seguem normalmente. Muito obrigado a todos os irmãos. Vamos dar o nosso tchauzinho lá para os irmãos, cumprimentar os irmãos que estão lá em casa. Olha lá, eles estão naquela câmera lá. São os irmãos idosos, irmãos que têm comorbidade, irmãos que ainda não podem estar aqui, mas estão ali firmes, né, cultuando a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças, Senhor, pelo ânimo que o Senhor nos dá e pela esperança de cada dia. Nós te damos graças, Senhor, por tua presença que tem nos cercado, meu Senhor, por trás e por diante, por tua presença conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, por podermos estar na casa de oração, por estarmos aqui no santuário, meu Senhor, meditando na tua palavra, que nesta noite nos ensinou e nos lembrou mais uma vez que o Senhor investiu em nós para que nós produzamos frutos para ti. Ajuda-nos, Senhor, precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Senhor, tu que nos tens trazido em paz ao santuário, leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos de todo mal, guarda-nos, meu Senhor, de tudo aquilo que quiser nos trazer desalento, causar, meu Senhor, algo ruim conosco. Guarda-nos de todo mal, guarda cada família, guarda cada um dos teus filhos, guarda, meu Senhor, os teus santos, aqueles que te amam, aqueles que te temem, aqueles que te servem, meu Senhor, aqueles que querem produzir frutos. Nos ajuda em tudo, nós dependemos de ti, Senhor. Por isso nós suplicamos e também te agradecemos, orando, meu Senhor, em nome de Jesus, vosso santo Filho. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós. Juntos digamos amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs em nome de Jesus. Muito obrigado.